Sofia Martinez acordou em seu apartamento de um quarto no subúrbio com o som insistente de alguém batendo na porta. Eram apenas 6 da manhã de uma segunda-feira chuvosa de março, e ela sabia exatamente quem era, o senhorio, Sr. Rodrigues, cobrando o aluguel atrasado há 3 meses. Aos 24 anos, formada em pedagogia pela Universidade Estadual com distinção, Sofia estava desempregada há 8 meses. Havia enviado currículos para dezenas de escolas, creches e famílias, mas a crise econômica havia atingido duramente o setor educacional. Suas economias haviam acabado há muito tempo, e ela sobrevivia com pequenos trabalhos esporádicos, algumas horas dando aulas particulares, vendendo brigadeiros caseiros para os vizinhos, e ocasionalmente cuidando dos filhos de Clara, sua melhor amiga desde a época do orfanato. Sofia, eu sei que você está aí dentro, gritou o Sr. Rodrigues através da porta. Ou você me paga até sexta-feira, ou terá que sair. Com o coração apertado, Sofia abriu a porta apenas alguns centímetros. Bom dia, Sr. Rodrigues. Eu consegui um pouco de dinheiro, posso lhe dar metade agora e o resto. Não quero mais desculpas, menina. Sexta-feira ou fora. Depois que ele foi embora, Sofia sentou-se na cama e permitiu-se chorar por alguns minutos. Havia crescido no orfanato São Miguel depois que seus pais morreram em um acidente de ônibus quando ela tinha 10 anos. Aprendeu desde cedo que não podia contar com ninguém além de si mesma. Estudou muito, conseguiu uma bolsa integral na universidade, trabalhou meio período durante toda a graduação para se sustentar, e sempre sonhou em fazer a diferença na vida de crianças como ela havia sido. Mas agora, aos 24 anos, estava prestes a ser despejada e não via saída. Foi então que viu o jornal que havia comprado no dia anterior, ainda dobrado sobre a mesinha de centro. Na seção de classificados, um anúncio chamou sua atenção: procura-se babá para criança de 8 anos. Experiência com pedagogia essencial. Residência obrigatória. Salário, R$ 8.000 mensais mais benefícios. Interessadas ligar para 11 9 99 99 55 55. Sofia leu o anúncio 3 vezes. R$ 8.000 era mais do que ela ganhava como professora substituta quando conseguia trabalho. Com as mãos tremendo de nervosismo e esperança, discou o número. Mansão Blackwood, em que posso ajudá-la? Uma voz feminina, elegante e formal, atendeu no primeiro toque. Oi, bom dia. Estou ligando sobre o anúncio para babá. Um momento, por favor. Sofia esperou, ouvindo uma música clássica de fundo, até que a mesma voz retornou. A senhora tem experiência com crianças? Sou formada em pedagogia e trabalhei em uma creche comunitária por 2 anos. Também cresci em um orfanato, então entendo bem as necessidades emocionais de crianças que passaram por traumas. Houve uma pausa. Pode vir hoje às 15 horas para uma entrevista? Rua das Magnólias 1847, Alto de Pinheiros. Sofia conhecia o endereço de nome, era um dos bairros mais caros de São Paulo. Claro, estarei lá. Perfeito. Pergunte pela senhora Williams na portaria. E sorta. Martinez. Sofia Martinez. Senhora Martinez, o Sr. Blackwood conduz pessoalmente as entrevistas. Ele é muito criterioso quanto a quem cuida de seu filho. Após desligar, Sofia correu para o guarda-roupa. Não tinha roupas adequadas para uma entrevista em uma mansão. Sua melhor roupa era um vestido preto simples que usava em formaturas. Ligou para Clara, que morava no mesmo prédio. Clara, preciso de um milagre. Consegui uma entrevista para babá, mas é numa mansão e não tenho roupa decente. 20 minutos depois, Clara estava em seu apartamento com um blazer azul marinho, uma calça social preta e uma blusa branca. São da minha irmã, que trabalha em banco. Devem servir em você. As roupas ficaram um pouco largas, mas eram apresentáveis. Sofia tomou um banho rápido, prendeu os cabelos castanhos em um coque elegante e se maquiou discretamente. Olhando-se no espelho, respirou fundo. Você consegue, Sofia. É apenas mais uma entrevista. Mas quando o ônibus parou na Rua das Magnólias, Sofia percebeu que não era apenas mais uma entrevista.
As casas eram verdadeiros palácios, com portões imponentes e jardins que pareciam saídos de revistas de decoração. O número 1847 era ainda mais impressionante que os outros. Um portão de ferro forjado com detalhes em ouro se abria para uma alameda ladeada por palmeiras imperiais. A casa em si parecia um castelo moderno, com 3 andares de arquitetura clássica europeia, janelas enormes e uma fonte na entrada principal. Sofia tocou o interfone com mãos suadas. Sim. Sofia Martinez, tem uma entrevista marcada com o Sr. Blackwood. O portão se abriu silenciosamente. Sofia caminhou pela alameda tentando não demonstrar o quão intimidada estava. Um mordomo de uniforme a recebeu na porta principal. Senhora Martinez? Sou James. Por favor, me acompanhe. O interior da mansão era ainda mais impressionante. O hall de entrada tinha pé direito duplo, um lustre de cristal que devia custar mais que o salário de um ano de Sofia, e um piso de mármore italiano que refletia perfeitamente sua imagem. Quadros que pareciam originais decoravam as paredes, e havia flores frescas em arranjos elaborados por toda a parte. James a conduziu através de corredores ladeados por portas de madeira nobre até chegarem a uma biblioteca que tirou o fôlego de Sofia. As estantes iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Havia uma escada rolante para alcançar os volumes mais altos, poltronas de couro que pareciam abraçar quem sentasse nelas, e uma lareira crepitando suavemente. O Sr. Blackwood estará aqui em instantes, disse James, retirando-se discretamente. Sofia aproveitou para examinar alguns livros. Havia clássicos da literatura mundial, tratados de economia e filosofia, mas também seções de pedagogia infantil, psicologia do desenvolvimento e até livros sobre luto e perda. Estava folheando um exemplar de Como Ajudar Crianças a Lidar com a Morte quando ouviu passos atrás dela. Interessante escolha. Sofia se virou rapidamente, quase derrubando o livro. À sua frente estava o homem mais bonito que já havia visto pessoalmente. Adrian Blackwood tinha cerca de 26 anos, cabelos castanho escuros levemente ondulados, olhos cinza que pareciam enxergar direto na alma, e usava um terno cinza escuro que certamente custava mais que o carro usado que Sofia sonhava em comprar um dia. Mas havia algo em seu rosto, uma tristeza profunda que contrastava com sua posição de poder e riqueza. Desculpe, eu não deveria ter. Sofia começou a devolver o livro à estante. Não se desculpe. Fico impressionado que tenha escolhido exatamente esse. É um tema com o qual temos familiaridade nesta casa. Adrian se aproximou e estendeu a mão. Adrian Blackwood. Obrigado por vir. Sofia Martinez, ela respondeu, tentando controlar o tremor na voz. O aperto de mão dele era firme, mas suas mãos eram surpreendentemente calorosas. Por favor, sente-se. Adrian indicou 2 poltronas próximas à lareira. Posso oferecer algo? Café, chá. Um café seria ótimo, obrigada. Adrian tocou uma campainha discreta, e James apareceu como se tivesse sido invocado por mágica. 2 cafés, por favor, James. E os biscoitos que a Sra. Williams fez pela manhã. Enquanto esperavam, Adrian folheou o currículo de Sofia com atenção. Pedagoga pela USP, com especialização em desenvolvimento infantil. Trabalhou na creche comunitária São Francisco por 2 anos. Referências excelentes da diretora. Ele ergueu os olhos. Por que saiu da creche? Sofia havia ensaiado essa resposta. A creche perdeu o financiamento público. Tentamos nos manter com doações, mas não foi possível. Foi muito difícil, porque eu realmente amava trabalhar lá. E por que quer trabalhar como babá particular? Imagino que prefiro o ambiente escolar. Essa era a pergunta que Sofia temia. Decidiu ser honesta. Preciso do trabalho, Sr. Blackwood. Estou desempregada há 8 meses e prestes a ser despejada. Mas não é apenas por necessidade. Tenho experiência com crianças que passaram por traumas, e pelo que pesquisei sobre sua família. Ela hesitou. Continue. Sei que seu filho perdeu a mãe recentemente. Eu também perdi meus pais quando era criança.
Acho que posso entender o que ele está passando e talvez ajudá-lo. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Tommy tem 8 anos e é uma criança muito inteligente. Talvez inteligente demais. Desde que Sarah morreu, ele passou por 12 babás. Algumas desistiram porque ele era difícil, outras porque este não é um emprego fácil. James retornou com o café, servido em porcelana fina com pequenos biscoitos dourados que pareciam ter saído de uma confeitaria francesa. De que forma ele é difícil? Sofia perguntou, tomando um gole do café mais delicioso que já havia provado na vida. Tommy testa as pessoas constantemente. Esconde coisas, mente sobre pequenas coisas, finge estar doente, tenta fugir do quarto à noite. A psicóloga diz que é normal, ele está testando para ver se as pessoas vão abandoná-lo como a mãe abandonou. As aspas são porque obviamente Sarah não escolheu nos deixar, mas para uma criança de 8 anos, morte e abandono podem parecer a mesma coisa. Sofia sentiu compreensiva. É exatamente isso. Quando meus pais morreram, eu fazia a mesma coisa. Testava todos os cuidadores do orfanato, esperando que eles fossem embora para confirmar que eu não merecia ser amada. E como superou isso? Com muita terapia e com uma cuidadora especial chamada Irmã Lúcia. Ela foi a única que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu fiz coisas terríveis para tentar afastá-la. Eventualmente, entendi que ela não ia a lugar nenhum, e aí pude começar a confiar novamente. Adrian estudou o rosto dela intensamente. O trabalho é integral. Você moraria aqui, temos um quarto completo no segundo andar para babá. Tommy precisa de consistência, de alguém que esteja sempre presente. Eu trabalho muito e viajo ocasionalmente a negócios. Entendo. O salário é 8.000 por mês, mais moradia, alimentação, plano de saúde e 2 semanas de férias por ano. Em troca, você seria responsável por todas as necessidades do Tommy, acordá-lo, prepará-lo para a escola, levá-lo e buscá-lo, ajudar com os deveres, atividades recreativas, banho, jantar e colocá-lo para dormir. Também seria responsável por acompanhá-lo em consultas médicas e atividades extracurriculares. Sofia tentou não demonstrar o alívio que sentia. Era mais dinheiro do que havia sonhado, e moradia estava inclusa. Eu adoraria aceitar o trabalho, Sr. Blackwood. Ainda não ofereci a você, Adrian disse com um meio sorriso. Tenho mais algumas perguntas. Como lidaria se Tommy fugisse do quarto à noite? Dependeria da situação. Primeiro, tentaria entender por que ele fugiu. Está com medo? Teve um pesadelo? Quer atenção? Cada motivo exige uma abordagem diferente. Mas estabeleceria limites claros de que fugir não é seguro, ao mesmo tempo em que ofereceria alternativas para lidar com o que o está incomodando. E se ele mentisse para você? Crianças mentem por muitas razões: medo de punição, desejo de impressionar, ou para ter controle sobre a situação. Eu não ignoraria a mentira, mas tentaria criar um ambiente onde ele se sentisse seguro para dizer a verdade. E modelaria honestidade sendo sempre sincera com ele. E se ele recusasse comida ou se recusasse a fazer os deveres? Novamente, tentaria entender o porquê. Às vezes resistência à comida ou aos deveres é uma forma de expressar outras emoções, tristeza, raiva, sensação de falta de controle. Eu ofereceria escolhas dentro de limites seguros e procuraria tornar essas atividades mais agradáveis e menos conflituosas. Adrian assentiu aprovadoramente. Última pergunta. Como você se sentiria sendo parte de uma casa onde há muita tristeza? Sophie escolheu suas palavras cuidadosamente. Acho que tristeza é parte do processo de cura. Não tentaria fingir que ela não existe ou forçar alegria artificial. Mas tentaria trazer momentos de alegria genuína quando fosse apropriado, e ajudaria Tommy a entender que é possível sentir tristeza pela mãe e ainda assim encontrar momentos de felicidade na vida. Adrian ficou em silêncio por alguns minutos, estudando-a. Sophie esperou, tentando não demonstrar o quanto este trabalho significava para ela. Senhora Martinez, você está contratada. Pode começar amanhã. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alívio. Sim. Obrigada, Sr. Blackwood.
Prometo que não vou decepcioná-lo. Adrian, ele corrigiu. E espero que não. Tommy já sofreu decepções demais. Naquela noite, Sofia ligou para Clara contando sobre o trabalho. R$ 8.000, Clara. E moradia inclusa. Vou conseguir juntar dinheiro e quem sabe até realizar meu sonho de abrir uma escolinha. Só cuidado para não se envolver emocionalmente, Clara alertou. Homem rico, bonito e viúvo é receita para confusão. Não seja ridícula. É apenas trabalho. Mas no fundo, Sofia não conseguia tirar da cabeça os olhos cinza tristes de Adrian Blackwood. Na manhã seguinte, Sofia chegou à mansão com uma mala pequena contendo todas as suas posses. James a recebeu e a conduziu ao seu quarto no segundo andar. Era maior que seu antigo apartamento inteiro, cama king size, escrivaninha, poltrona de leitura, banheiro privativo e uma vista deslumbrante para os jardins. O Sr. Blackwood e o jovem Tommy estão tomando café da manhã, informou James. Ele pediu para você se juntar a eles quando estiver instalada. Sofia trocou de roupa rapidamente, havia comprado algumas peças básicas mais apresentáveis com o pouco dinheiro que tinha, e desceu para a sala de café da manhã. A mesa era enorme, mas apenas 2 lugares estavam ocupados. Adrian usava um terno azul marinho e lia o jornal enquanto tomava café. Ao lado dele, uma criança pequena mexia distraidamente em um prato de panquecas. Tommy Blackwood era uma versão em miniatura do pai, mesmos cabelos castanhos ondulados, mesmos olhos cinza penetrantes, mas havia uma seriedade desconcertante em seu rostinho que não deveria existir em uma criança de 8 anos. Bom dia, Sofia disse suavemente. Adrian ergueu os olhos do jornal. Sofia, bom dia. Tommy, esta é a Sofia, sobre quem conversamos ontem. Tommy a examinou dos pés à cabeça com uma expressão cética que mais uma vez lembrava de mais um adulto. Você é a 13ª, disse finalmente. Tommy Adrian repreendeu suavemente. É verdade, papai. Eu contei. Sofia se aproximou e sentou-se numa cadeira próxima, mas não muito perto para não invadir o espaço pessoal do menino. Oi, Tommy. Você está certo, sou a 13ª. Deve ser cansativo conhecer tantas babás diferentes. Tommy pareceu surpreso que ela concordasse com ele. Elas sempre falam como se fossem ficar para sempre, mas depois vão embora. Entendo por que isso te incomoda. Deve ser difícil se acostumar com pessoas que depois desaparecem. Você também vai embora, Tommy declarou, voltando a mexer nas panquecas sem comer. Não posso prometer que vou ficar para sempre, porque ninguém pode prometer isso na vida, Sofia disse honestamente. Mas posso prometer que, enquanto eu estiver aqui, vou me esforçar muito para cuidar bem de você e ser uma pessoa em quem você pode confiar. Tommy a olhou com interesse renovado. Nenhuma babá anterior havia sido tão direta sobre a temporariedade dos relacionamentos humanos. Adrian observava a interação com curiosidade. Tommy, termine suas panquecas. Sofia vai te levar à escola hoje. Não quero ir à escola. Por quê? Sofia perguntou. Porque os meninos ficam perguntando sobre minha mãe, e eu não quero falar sobre isso. Sofia olhou para Adrian, que assentiu quase imperceptivelmente. Posso te ensinar algumas respostas para essas situações, se quiser. Respostas que fazem as pessoas pararem de perguntar sem você ter que explicar coisas que não quer explicar. Como assim? Bem, quando alguém perguntar sobre sua mãe, você pode dizer, é muito pessoal para mim, prefiro não falar sobre isso. A maioria das pessoas vai respeitar isso. Se insistirem, você pode dizer, já disse que não quero falar sobre isso, e depois mudar de assunto perguntando algo sobre elas. Tommy considerou isso. E se eles continuarem insistindo? Aí você procura um professor e diz que alguém está te incomodando sobre um assunto pessoal mesmo depois de você pedir para pararem. Isso funciona? Funcionou comigo quando eu era criança e as pessoas perguntavam sobre meus pais. Seus pais também morreram? Sim, quando eu tinha 10 anos. Tommy a estudou com um novo interesse. E você ficou triste? Muito triste. Por muito tempo. Ainda fica. Às vezes sim.
Mas também fico feliz às vezes, e isso não significa que eu não amo meus pais ou que não sinto saudades deles. Tommy assentiu lentamente. Tá bom. Vou comer as panquecas e ir para a escola. Adrian olhou para Sofia com algo que parecia gratidão e surpresa. O Colégio São Bento era uma das escolas mais prestigiadas da cidade. Sofia se sentiu intimidada dirigindo o Mercedes de Adrian. Ele havia insistido que ela aprendesse a dirigir o carro da família, mas Tommy foi um excelente copiloto, indicando o caminho e até fazendo algumas piadas. A escola é chata, ele comentou quando chegaram. Mas a professora de ciências é legal. Ela deixa a gente fazer experimentos. Do que você mais gosta na escola? Astronomia. Quero ser astronauta quando crescer. Sério? Que planeta você mais quer visitar? Marte. Lá tem tempestades de areia que duram meses inteiros. Sofia o acompanhou até a entrada, onde outras babás e mães deixavam suas crianças. Algumas a olharam curiosamente, certamente se perguntando quem era a nova babá dos Blackwood. Tommy, nos vemos às 15h30 aqui mesmo, ok? Ok. Sofia. Sim. Obrigado pelas dicas sobre o que responder. Durante o dia, Sofia explorou a mansão para se familiarizar com o espaço. Era ainda mais impressionante do que havia percebido inicialmente. Havia uma sala de cinema em casa, uma academia completa, uma piscina coberta e aquecida, uma biblioteca infantil separada da principal, e o quarto de Tommy era do tamanho de um apartamento pequeno, com uma área de estudo, canto de brincadeiras e até um telescópio próximo à janela. A senhora Williams, a governanta, mostrou-se uma mulher eficiente e mais calorosa. O Sr. Adrian é um bom homem, ela confidenciou enquanto preparava o almoço. Mas desde que a senhora Sarah morreu, ele se tornou muito distante. Trabalha demais, sorri pouco. E o pequeno Tommy, coitadinho, tenta ser forte demais para uma criança. Como era a senhora Sarah? Ah, ela era maravilhosa. Alegre, carinhosa, sempre cheia de energia. Esta casa era cheia de vida quando ela estava aqui. Agora. A senhora Williams suspirou. Agora parece um museu. Bonito, mas sem alma. Sofia passou a tarde organizando atividades para Tommy e pesquisando sobre desenvolvimento infantil pós-trauma. Quando foi buscá-lo na escola, ele veio correndo em sua direção com um sorriso genuíno, o primeiro que ela via desde que chegará. Sofia! Funcionou! Quando Pedro perguntou sobre minha mãe, eu disse que era muito pessoal e ele parou de perguntar. Que ótimo! Como foi o resto do dia? Durante o trajeto para casa, Tommy contou sobre as aulas, sobre os amigos, sobre o experimento de ciências que fariam na próxima semana. Era como se a tensão da manhã tivesse se dissolvido. Em casa, Sofia ajudou Tommy com os deveres de casa. Ele era realmente muito inteligente, estava estudando matemática de nível mais avançado que a maioria das crianças da idade dele, e seus conhecimentos de ciências impressionavam. Você sabia que Júpiter tem 79 luas? Ele perguntou entusiasmado enquanto faziam exercícios de matemática. Nossa, não sabia. Você pode me ensinar sobre astronomia? Sério? Você quer aprender? Claro! Adoro aprender coisas novas. Tommy passou os próximos 20 minutos explicando sobre o sistema solar com uma paixão contagiante. Estava no meio de uma explicação sobre os anéis de Saturno quando Adrian chegou em casa. Papai! A Sofia quer aprender sobre astronomia. Posso mostrar as estrelas para ela hoje à noite? Adrian pareceu surpreso de ver o filho tão animado. Se ela quiser, claro. Durante o jantar, uma refeição elaborada preparada pela Sra. Williams, Tommy continuou conversando animadamente sobre escola, amigos e planetas. Adrian participava da conversa, mas Sofia notou que ele parecia cansado e distraído. Depois do jantar, Tommy praticamente arrastou Sofia para o terraço do terceiro andar, onde havia um telescópio profissional. Meu pai me deu este telescópio no meu aniversário de 7 anos. Mamãe disse que era caro demais, mas papai disse que investir em educação nunca é caro demais. Sob o céu estrelado de São Paulo, Tommy mostrou a Sofia as constelações que conseguia identificar.
Aquela é Orion, o caçador. E aquela ali é a ursa maior. Você consegue ver a panela? Sofia fingia não saber tanto quanto realmente sabia sobre astronomia. Havia estudado o assunto na faculdade, deixando Tommy ser o professor. A autoestima do menino claramente se beneficiava de poder ensinar algo a um adulto. Tommy, Sofia Adrien apareceu no terraço. Está na hora do banho, Tommy. Ah, papai, mais 5 minutos. Amanhã vocês podem continuar. Agora é hora do banho. Sofia ajudou Tommy com a rotina noturna, banho, escovar os dentes, colocar o pijama. Quando ela o colocou na cama, ele perguntou, você vai ler uma história? Se você quiser. Tommy escolheu um livro sobre exploração espacial, e Sofia leu sobre os primeiros astronautas com vozes diferentes para cada personagem, fazendo Tommy rir. Sofia. Sim. Você não vai embora amanhã, vai? O coração de Sofia se apertou. Não vou embora amanhã, Tommy. E depois de amanhã? Também não. Promete. Sofia hesitou. Não queria fazer promessas que não podia cumprir, mas via o desespero nos olhos do menino. Prometo que não vou embora sem avisar você antes, e prometo que vou me esforçar muito para ficar aqui cuidando de você pelo maior tempo possível. Tommy pareceu satisfeito com essa resposta. Tá bom. Boa noite, Sofia. Boa noite, querido. Quando Sofia desceu, encontrou Adrien na biblioteca, trabalhando no laptop com uma taça de vinho tinto ao lado. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Muito bem. Tommy é uma criança incrível. É mesmo. Adrien finalmente olhou para ela. Ele parece mais leve hoje. Mas como era antes. Sofia sentou-se na poltrona próxima. Posso perguntar como ele estava antes? Adrien fechou o laptop e pegou a taça de vinho. Você quer um pouco? Sim, obrigada. Ele serviu outra taça e a entregou a Sofia. Tommy sempre foi uma criança alegre, curiosa, cheia de energia. Sarah dizia que ele havia nascido com o sol dentro dele. Adrien sorriu tristemente. Eles eram muito próximos. Sarah não trabalhava, ela se dedicava integralmente a ser mãe. Eles passavam os dias inteiros juntos, fazendo experimentos, lendo, explorando a cidade. Ela o levava para museus, planetários, zoológicos. Como ela morreu? Sofia perguntou gentilmente. Adrien ficou em silêncio por um longo momento. Acidente de carro. Ela estava voltando de uma consulta médica de rotina. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu no lado do passageiro. Ela morreu instantaneamente. Sinto muito. O pior é que eu deveria ter ido junto. Ela pediu para eu acompanhá-la, mas eu tinha uma reunião importante com investidores japoneses. Sempre tinha uma reunião importante. Ele bebeu um gole do vinho. Se eu tivesse ido junto, talvez estivéssemos no banco da frente conversando, e ela tivesse visto o outro carro antes. Adrien, você não pode se culpar por isso. Posso sim. E Tommy também me culpa, embora seja educado demais para dizer. Tenho certeza de que não é verdade. Você não entende. Depois do acidente, Tommy se fechou completamente. Parou de sorrir, parou de fazer perguntas sobre ciência, parou de usar o telescópio. Durante meses, ele mal falava comigo. As primeiras babás desistiam porque ele era hostil e difícil. As seguintes desistiam porque percebiam que eu não estava presente emocionalmente para dar o suporte que elas precisavam. Sofia escolheu suas palavras cuidadosamente. E como você está agora? Adrien a olhou nos olhos pela primeira vez desde que começaram a conversar. Sinceramente? Não sei. Ainda me sinto culpado todos os dias. Ainda trabalho demais porque é mais fácil que ficar em casa lembrando que Sarah não está aqui. E ainda não sei como ser pai sozinho. Mas hoje você jantou com Tommy e conversou com ele sobre a escola. Por que você estava lá mediando a conversa? Quando estamos sozinhos, não sabemos o que dizer um para o outro. Sofia sentiu uma pontada de tristeza por aqueles dois homens, um grande e um pequeno,
que haviam perdido não apenas Sarah, mas também um ao outro. Talvez seja questão de prática. Relacionamentos precisam ser reconstruídos depois de traumas. Você fala como se soubesse por experiência própria. Sei. Depois que meus pais morreram, levei anos para conseguir confiar em adultos novamente. E mesmo agora, aos 24 anos, ainda tenho dificuldades com relacionamentos próximos. Adrian a estudou com interesse renovado. Como você lidou com a perda tão nova? Não lidei bem no início. Tive muitos problemas comportamentais, notas ruins, brigas. Mas tive sorte, uma das irmãs do orfanato, irmã Lúcia, nunca desistiu de mim. Ela me levou para a terapia, me ajudou com os estudos, e principalmente me mostrou que era possível amar pessoas novas sem trair a memória dos meus pais. Tom está fazendo terapia. Que bom! E você? Adrian deu uma risada amarga. Não tenho tempo para terapia. Ou não quer enfrentar os próprios sentimentos. Ele a olhou surpreendido pela franqueza. Você é sempre tão direta. Quando necessário. Desculpe se foi invasivo. Não, na verdade é refrescante. A maioria das pessoas anda na ponta dos pés ao meu redor desde que Sarah morreu. Luto não é contagioso, Adrian. E fingir que não existe não vai fazê-lo desaparecer. Eles conversaram por mais 1 hora sobre perda, criação de filhos e a dificuldade de recomeçar. Quando Sofia subiu para seu quarto, não conseguiu parar de pensar na tristeza profunda que via nos olhos de Adrian. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina confortável. Sofia acordava às 6h30, preparava o café da manhã para Tommy, o ajudava a se arrumar para a escola, e passavam o trajeto conversando sobre planos para o dia. Depois de deixá-lo na escola, ela voltava para casa e estudava atividades apropriadas para a idade dele, organizava materiais para experimentos científicos simples, e pesquisava sobre astronomia para poder acompanhar o interesse dele. Tom estava claramente florescendo com a atenção consistente. Ele ria mais, fazia mais perguntas, e começou a demonstrar afeto físico, primeiro tocando o braço de Sofia quando queria sua atenção, depois pedindo abraços na hora de dormir. Adrian também parecia mais leve. Ele começou a chegar em casa na hora do jantar mais frequentemente, e até participava das aulas de astronomia noturnas de Tommy no terraço. 1 semana depois que Sofia começou a trabalhar, Tommy teve pesadelos. Ela acordou com gritos vindos do quarto dele às 2 da madrugada. Quando chegou ao quarto, encontrou Tommy sentado na cama, chorando e tremendo. Tommy, acordou. Está tudo bem, foi só um sonho ruim. Mamãe estava no carro, ele soluçou. E o carro pegou fogo, e ela gritava por mim, mas eu não conseguia chegar até ela. Sofia sentou-se na cama e o abraçou. Foi só um pesadelo, querido. Sua mamãe não sofreu, os médicos disseram que foi muito rápido. E se eu esquecer como ela era? Você não vai esquecer. Quer me contar como ela era? Tommy se aconchegou nos braços de Sofia. Ela era muito bonita. Tinha cabelo longo e castanho, e sempre cheirava a baunilha. Ela sabia fazer os melhores cookies do mundo, e sempre cantava quando cozinhava. Ela parece ter sido uma mãe maravilhosa. Era. E ela dizia que as estrelas eram as pessoas que amávamos acendendo luzes para mostrar que ainda cuidavam da gente. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Que coisa linda de se dizer. Sofia. Sim. Você acha que minha mamãe gostaria de você? A pergunta pegou Sofia de surpresa. Não sei, querido. Por que pergunta? Por que papai sorriu hoje? De verdade, não aquele sorriso falso que ele faz para as pessoas do trabalho. E ele não sorria de verdade desde que mamãe morreu. No dia seguinte, Sofia contou para Adrian sobre o pesadelo de Tommy. Eles estavam na cozinha depois que Tommy foi para a escola, tomando café enquanto a senhora Williams preparava o almoço. Ele tem pesadelos pelo menos 2 vezes por semana, Adrian disse, passando a mão pelos cabelos. A psicóloga diz que é normal, mas é terrível vê-lo sofrer assim. Ele me contou coisas lindas sobre Sarah ontem à noite. Sobre os cookies dela e como ela explicava as estrelas.
O rosto de Adrian se iluminou. Sarah fazia os melhores cookies de chocolate do universo. E a coisa das estrelas, ela inventou isso para ajudá-lo a não ter medo do escuro. Tommy disse que você sorriu de verdade ontem. Adrian pareceu surpreso. Eu sorri. Ele disse que sim. E que não via você sorrir de verdade desde a morte da mãe. Eu nem percebo mais se estou sorrindo ou não. Tudo parece mecânico há 2 anos. Sophie hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Adrian, quando foi a última vez que você tirou um dia de folga para ficar com Tommy? Não para levá-lo ao médico ou resolver coisas práticas, mas apenas para se divertirem juntos. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Não me lembro. Que tal tentarmos algo? Sábado que vem é feriado. Que tal os 3 irmos ao planetário? Tommy ficaria nas nuvens. Os 3. Bem, você e Tommy. Eu posso ter o dia livre. Não, Adrian disse rapidamente. Seria melhor se você fosse junto. Tommy fica mais à vontade quando você está por perto. E eu também, acrescentou baixinho. No sábado seguinte, os 3 foram ao planetário do Ibirapuera. Tommy estava tão animado que quase não conseguiu dormir na noite anterior. Ele usava uma camiseta com planetas estampados e carregava um caderninho onde anotava tudo o que aprendia sobre espaço. Olha, papai. Sofia. É a nebulosa de Orion. Tommy apontou para a projeção no teto do planetário, sussurrando animadamente. Adrian olhou para o filho com uma expressão que Sofia não conseguiu decifrar completamente: orgulho, amor, e talvez um pouco de tristeza por ter perdido tantos momentos como esse. Depois do planetário, foram almoçar em um restaurante próximo. Tommy não parava de falar sobre tudo o que havia visto, fazendo perguntas complexas que impressionavam até os adultos das mesas próximas. Papai, você sabia que se pudéssemos viajar na velocidade da luz, ainda levaria 4 anos para chegar na estrela mais próxima? Não sabia disso, Adrian respondeu, claramente encantado com o entusiasmo do filho. E que o buraco negro no centro da nossa galáxia é tão grande que poderia engolir milhões de planetas como a Terra. Sofia observava a interação entre pai e filho, notando como Adrian estava genuinamente presente pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar ali. Não havia celular na mesa, não havia menções ao trabalho, apenas um pai descobrindo novamente o quanto seu filho era fascinante. No caminho para casa, Tommy adormeceu no banco de trás, exausto de tanta emoção. Adrian e Sofia conversaram em voz baixa para não acordá-lo. Obrigado por sugerir isso, Adrian disse. Fazia tempo que não via Tommy tão feliz. E você? Como se sentiu? Como se fosse pai novamente, em vez de apenas alguém responsável por uma criança. Ele olhou pelo retrovisor para Tommy dormindo. Esqueci como é incrível a mente dele. Ele é realmente especial. E é claramente filho seu, tem a mesma inteligência, a mesma intensidade. Sarah sempre dizia isso. Que ele havia herdado minha curiosidade intelectual, mas com a alegria de viver dela. Adrian fez uma pausa. É a primeira vez em 2 anos que consigo falar sobre Sarah sem sentir como se estivesse sendo esfaqueado. Sofia não soube o que responder a isso, então simplesmente estendeu a mão e tocou o braço dele brevemente, um gesto de apoio que durou apenas alguns segundos, mas que os fez perceber uma eletricidade sutil entre eles. Nas semanas que se seguiram, Adrian começou a se envolver mais na rotina diária. Ele chegava em casa na hora do jantar pelo menos 4 vezes por semana, ajudava Tommy com projetos escolares, e até começou a contar histórias na hora de dormir quando Sofia estava ocupada. Uma noite, Sofia desceu para pegar um copo de água e encontrou Adrian na cozinha, mexendo em algo no fogão. Não conseguia dormir, ele explicou. Então decidi tentar fazer aqueles cookies que Sarah fazia. Encontrei a receita no caderno dela. Sofia se aproximou e viu que ele estava claramente tendo dificuldades. A massa estava muito líquida, e havia farinha por toda parte. Posso ajudar? Eu adoraria, mas aviso que sou um desastre na cozinha. Sarah sempre dizia que eu conseguia queimar água. Sofia riu. Vamos ver o que podemos salvar.
Eles passaram a próxima hora tentando resgatar os cookies, rindo das tentativas desastradas de Adrian de medir ingredientes e da bagunça que fizeram na cozinha. No final, conseguiram uma fornada decente de cookies de chocolate. Tommy vai ficar nas nuvens quando acordar e ver estes cookies, Sofia disse, provando um ainda morno. Você acha que ficaram parecidos com os da Sarah? Não sei, nunca provei os dela. Mas estes estão deliciosos. Adrian provou um e ficou quieto por um momento. Não ficaram iguais. Mas ficaram bons do jeito deles. Havia algo simbólico naquela frase que os fez ficar em silêncio, comendo cookies e bebendo leite como duas crianças travessas na cozinha às 2 da madrugada. Sofia. Sim. Obrigado. Por tudo. Não apenas pelo que fez por Tommy, mas por me ajudar a voltar a ser pai dele. Sofia sentiu o coração acelerar. Adrian. Sei que é complicado. Eu sou seu patrão, você trabalha aqui. Mas não consigo ignorar-te. Ele parou, como se não soubesse como continuar. Que o quê? Que pela primeira vez em 2 anos, acordo animado para chegar em casa. Que você transformou esta casa de um museu silencioso em um lar novamente. Que quando penso no futuro, não vejo apenas obrigações e responsabilidades, mas possibilidades. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Adrian, eu também sinto algo, mas... Mas e se não der certo? E Tommy? Ele já perdeu mães demais. Não posso arriscar quebrar o coração dele de novo. E o meu coração? A pergunta ficou no ar entre eles. Adrian se aproximou lentamente, dando tempo para Sofia se afastar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele tocou o rosto dela suavemente. Não quero te pressionar. Mas também não quero ignorar o que está acontecendo entre nós. Precisamos ter certeza, Sofia sussurrou. Tommy é a prioridade. Concordo completamente. Então que tal irmos devagar? Jantares quando ele dorme, conversas como esta. Sem pressa, sem pressão. Sofia sentiu, e Adrian se inclinou para beijá-la. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de possibilidades e medos ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo timidamente. Acho melhor irmos dormir, Sofia disse. Provavelmente Adrian concordou, mas nenhum dos dois se moveu por alguns segundos. Boa noite, Adrian. Boa noite, Sofia. Na manhã seguinte, Tommy acordou e foi direto para a cozinha, onde encontrou os cookies. Sofia! Papai! Tem cookies? Ele gritou, acordando a casa inteira. Adrian e Sofia se encontraram na cozinha, ambos tentando agir naturalmente depois do que havia acontecido na noite anterior. Papai, você fez cookies? Tommy perguntou, incrédulo. Com a ajuda da Sofia. Usei a receita da mamãe. Tommy provou um e seus olhos se iluminaram. Não está igual ao da mamãe, mas está muito bom. Adrian e Sofia trocaram um olhar significativo, lembrando da conversa da noite anterior sobre coisas que eram boas do jeito delas. Os próximos meses foram de descobertas graduais. Adrian e Sofia começaram a ter encontros sutis, jantares depois que Tommy dormia, conversas longas na biblioteca, caminhadas pelos jardins. Eles tomavam cuidado para não demonstrar afeto físico na frente de Tommy, não querendo confundi-lo até terem certeza de onde aquele relacionamento estava indo. Tommy, por sua vez, continuava florescendo. Suas notas na escola melhoraram drasticamente, ele fez novos amigos, e voltou a usar o telescópio regularmente. Mais importante, ele e Adrian reconstruíram sua conexão pai-filho. Eles tinham rituais próprios agora, sábados de manhã fazendo panquecas juntos, domingos à tarde montando quebra-cabeças, e todas as noites Tommy contava para o pai 3 coisas interessantes que havia aprendido durante o dia. Sofia também cresceu durante esse período. Pela primeira vez desde a morte dos pais, ela se sentia parte de uma família de verdade. Adrian a incentivou a se inscrever em um curso de pós-graduação em psicopedagogia, pagando as mensalidades e ajustando os horários para que ela pudesse assistir às aulas. Ele também a incluiu em decisões importantes sobre Tommy,
tratando-a como uma parceira na criação da criança, não apenas como funcionária. Mas nem tudo foram flores. Uma noite, Tommy teve uma crise emocional severa. Tinha sido um dia difícil na escola. O professor havia pedido para as crianças escreverem sobre suas famílias para o Dia das Mães que se aproximava. Tommy chegou em casa quieto e mal tocou no jantar. Na hora de dormir, ele explodiu. Eu odeio o Dia das Mães, gritou, jogando os livros do chão. Todo mundo vai levar suas mães para a apresentação, e eu não tenho mãe. Sofia tentou se aproximar, mas Tommy recuou. E não adianta você fingir que é minha mãe porque você não é. Você é só a babá. E um dia você vai embora como todas as outras. As palavras atingiram Sofia como um soco. Ela sabia que Tommy não estava falando sério, era a dor e a frustração falando, mas ainda doíam. Adrien apareceu na porta do quarto. Tommy, você não pode falar assim com a Sofia. Eu posso falar o que quiser. Ela não manda em mim. Só mamãe mandava em mim. Tommy correu para o banheiro e trancou a porta. Eles podiam ouvir seus soluços através da porta. Sofia se sentou na cama de Tommy, tremendo. Adrien se sentou ao lado dela. Ele não quis dizer isso, Adrien disse baixinho. Mas ele não estava errado. Eu sou só a babá. E ele tem razão em ter medo que eu vá embora. Sofia. Não, Adrien. Ele tem razão em se proteger. Que garantias eu posso dar? Que promessas posso fazer? Adrien pegou a mão dela. As mesmas que qualquer pessoa pode fazer. Que você se importa, que vai se esforçar, que não vai desistir na primeira dificuldade. Tommy finalmente saiu do banheiro, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Olhou para Sofia com uma expressão de arrependimento. Desculpa, ele disse baixinho. Eu não queria dizer aquelas coisas. Sofia abriu os braços, e Tommy correu para eles. Eu sei, querido. Você está com raiva e triste, e às vezes quando estamos assim dizemos coisas que não queremos dizer. Mas eu tô com medo, Tommy soluçou. Todo mundo sempre vai embora. Eu entendo esse medo. Você quer saber um segredo? Tommy assentiu. Eu também tenho medo. Tenho medo de me apegar muito a você e seu pai, e depois algo dar errado. Então por que você não vai embora antes de se apegar? Sofia sorriu através das lágrimas. Porque mesmo com medo, vale a pena amar vocês. Porque mesmo que um dia as coisas mudem, o amor que sentimos agora é real e importa. E se você se casar com meu pai? Aí você não pode ir embora. Sofia e Adrien trocaram um olhar surpreso. Aparentemente, Tommy era mais observador do que pensavam. Tommy, Adrien disse cuidadosamente, a Sofia e eu somos amigos. Amigos muito próximos. Mas vocês se gostam como namorados, Tommy declarou com a certeza desconcertante das crianças. Eu vejo como vocês se olham. Sofia corou. Tommy, relacionamentos adultos são complicados. Não são não. Vocês se gostam, eu gosto dos dois de vocês, somos uma família. Qual a parte complicada? Adrien riu apesar da tensão do momento. Você tem 8 anos, não pode simplificar assim as coisas. Por que não? Mamãe sempre dizia que amor não é complicado, são as pessoas que complicam o amor. Naquela noite, depois que Tommy finalmente dormiu, Adrien e Sofia tiveram uma conversa longa e honesta sobre o futuro. Ele não está errado, sabe, Adrien disse. Sobre nós. Sobre sermos uma família. Adrien, é muito cedo para falar sobre isso. É? Sofia, faz 6 meses que você está aqui. Você conhece Tommy melhor que qualquer pessoa além de mim. Você sabe como eu tomo meu café, sabe quando preciso de espaço para processar um dia difícil, sabe exatamente o que dizer quando estou me sentindo culpado pela morte de Sarah. Mas... eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Adrien. Eu sei que é assustador. Para mim também é. Não esperava me apaixonar novamente.
Não esperava que fosse possível amar alguém diferentemente de como amei Sarah, mas igualmente profundo. E se estragarmos tudo? E Tommy? E se não estragarmos? E se Tommy estiver certo, e realmente formos uma família? Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Eu também te amo, disse finalmente. Te amo e amo Tommy. Mas tenho tanto medo de não ser suficiente, de não conseguir preencher o vazio que Sarah deixou. Não quero que você preencha o vazio que Sarah deixou. Quero que você seja você, e que encontremos um novo tipo de felicidade juntos. Eles se beijaram então, um beijo cheio de promessas e medos, de amor e esperança. Então o que fazemos agora? Sofia perguntou. Vamos devagar. Deixamos Tommy se acostumar com a ideia. E vemos onde isso nos leva. As semanas seguintes foram de transição gradual. Adrian e Sofia começaram a agir mais como um casal na frente de Tommy, que ficou claramente satisfeito com o desenvolvimento. Ele até começou a fazer sugestões sutis como Sofia, você devia sentar do lado do papai ou papai, você devia dar a mão para Sofia quando atravessarmos a rua. Para o Dia das Mães, Tommy fez 2 cartões, um em homenagem a Sarah, que eles levaram ao cemitério junto com suas flores favoritas, lírios brancos, e outro para Sofia, onde ele havia escrito, para Sofia, que cuida do meu coração quando está machucado. Obrigado por ser minha família. Sofia chorou quando leu o cartão. Mas a verdadeira prova de fogo veio 3 meses depois, quando Sofia recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era uma terça-feira à tarde. Sofia estava ajudando Tommy com um projeto de ciências sobre o sistema solar quando seu celular tocou. Sofia Martinez? Sim, quem fala? Meu nome é Helena Santos, sou diretora do Colégio Monteiro Lobato. Recebemos seu currículo há alguns meses, e agora temos uma vaga para coordenadora pedagógica. O salário é de R$ 12.000, mais benefícios. Você teria interesse? Sofia quase derrubou o telefone. O Colégio Monteiro Lobato era uma das escolas mais prestigiadas da cidade, e coordenadora pedagógica era exatamente o tipo de cargo que ela sonhava. Sim, tenho interesse. Quando seria a entrevista? Amanhã às 14 horas, se possível. E se der tudo certo, você poderia começar na próxima segunda-feira? Claro, estarei lá. Depois de desligar, Sofia ficou parada, processando a informação. Era a oportunidade profissional da sua vida. Mas significaria deixar Tommy e Adrian. Quem era? Tommy perguntou, notando sua expressão. Era sobre um trabalho. Que tipo de trabalho? Sofia hesitou. Um trabalho em uma escola. Tommy parou de colar planetas no cartaz. Você vai embora. Ainda não sei, querido. É complicado. Naquela noite, Sofia contou para Adrian sobre a oferta. É uma oportunidade incrível, ele disse, mas ela podia ver a tristeza em seus olhos. Coordenadora pedagógica sempre foi seu sonho. Mas vocês também são meu sonho agora. Sofia, você não pode abrir mão da sua carreira por nós. E se eu não quero escolher? E se quero vocês e a carreira? Adrian ficou em silêncio por um momento. Então vamos encontrar uma forma de fazer os dois funcionarem. Como? Não sei ainda. Mas vamos descobrir juntos. Sofia foi à entrevista no dia seguinte e foi contratada na hora. A diretora ficou impressionada com sua experiência e suas ideias pedagógicas. Mas Sofia pediu alguns dias para dar uma resposta definitiva. Preciso resolver algumas questões pessoais antes de aceitar, ela explicou. Naquela noite, os 3 tiveram uma conversa séria na sala. Tommy e Sofia começou, recebi uma oferta para trabalhar em uma escola. É um trabalho muito bom, que sempre sonhei ter. Tommy ficou muito quieto. E você vai aceitar? Ainda não decidi. Queria saber o que vocês acham. Você quer esse trabalho? Adrian perguntou. Sim, muito. Mas também quero ficar com vocês. Tommy pensou por um longo momento. Você ficaria feliz nesse trabalho? Acho que sim. Mais feliz do que aqui.
Sophia escolheu suas palavras cuidadosamente. Seria um tipo diferente de felicidade. Aqui sou feliz porque amo vocês. Lá eu seria feliz porque estaria fazendo o que sempre sonhei fazer profissionalmente. E se você ficasse triste por não ter aceitado o trabalho? Aí você ia acabar indo embora do mesmo jeito, Tom me disse com uma sabedoria impressionante para uma criança de 8 anos. Adrian olhou para o filho com orgulho. Quando você ficou tão inteligente? Sempre fui inteligente. Vocês que são meio lentos, Tom me respondeu, fazendo Sophia rir apesar da tensão. Então o que vocês acham que eu deveria fazer? Aceitar o trabalho, pai e filho disseram ao mesmo tempo. Mas... Sophia Adrien interrompeu, se você não aceitar por nossa causa, sempre vai se perguntar e se. E isso não é justo com ninguém, especialmente com você. Mas e Tommy? Ele não pode ficar sem babá. Na verdade, Adrian disse lentamente, tenho pensado em reduzir minha carga de trabalho há meses. Posso trabalhar mais de casa, estar mais presente. E você pode continuar morando aqui, se quiser. Seria como uma família de verdade. Você faria isso? Sophia, você me ajudou a ser pai novamente. Me ajudou a viver novamente. Se você quer essa oportunidade profissional, vamos encontrar uma forma de fazer funcionar para todos nós. Tommy pulou no colo de Sophia. E nos fins de semana você pode nos ensinar coisas de escola. 3 dias depois, Sophia ligou para a diretora Helena Santos. Aceito a vaga, mas tenho uma condição. Qual? Preciso trabalhar de segunda a sexta, sem possibilidade de hora extra ou trabalhos de fim de semana. Tenho compromissos familiares que são inegociáveis. Sem problemas. Quando pode começar? Segunda-feira que vem. A transição foi mais suave do que Sophia esperava. Adrian realmente reduziu suas horas de trabalho, contratou uma assistente pessoal para lidar com tarefas administrativas, e começou a trabalhar de casa pelo menos 3 dias por semana. Tommy se adaptou bem à nova rotina, especialmente porque Sophia continuava morando na mansão e estava presente todas as manhãs para o café da manhã e todas as noites para o jantar. O trabalho na escola era tudo o que Sophia havia sonhado. Ela desenvolvia programas pedagógicos inovadores, treinava professores, e finalmente sentia que estava fazendo a diferença na educação que sempre quis fazer. 6 meses depois, em uma noite de dezembro, Adrian preparou um jantar especial no jardim da mansão. Havia luzes penduradas nas árvores, velas por toda parte, e a mesa estava posta com a porcelana mais fina da família. O que é tudo isso? Sophia perguntou quando chegou em casa do trabalho. Uma celebração, Adrian respondeu, puxando a cadeira para ela. Do que? Tommy apareceu carregando uma caixa pequena. Papai quer te dar isso. Sophia abriu a caixa e encontrou um anel de diamante simples mas deslumbrante. Sophia Martinez. Adrian se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Você salvou minha vida e a vida do meu filho de maneiras que nem imagina. Transformou nossa casa em um lar, nossa tristeza em alegria, nossa desesperança em possibilidades infinitas. Quer se casar comigo? Sophia olhou para Adrian, depois para Tommy, que estava praticamente vibrando de ansiedade. E você, Tommy? O que acha? Eu acho que você deveria dizer sim logo antes que meu pai desista, Tommy respondeu, fazendo todos rirem. Então sim, Sophia disse, com lágrimas nos olhos. Sim, eu quero me casar com você. Adrian colocou o anel no dedo dela, e Tommy correu para abraçar os dois. Agora somos uma família oficial. Tommy declarou. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão. Sophia usou um vestido simples mas elegante, e Tommy foi o padrinho, levando sua responsabilidade muito a sério. Entre os convidados estavam Clara, alguns amigos próximos, e a irmã Lúcia do orfanato, que Sophia havia reencontrado recentemente. Durante os votos, Adrian disse, Sophia, você não apenas salvou Tommy naquele dia que ainda está por vir em nossa história. Você salvou nossa família todos os dias desde que chegou aqui. Prometeu que não ia desistir na primeira dificuldade, e manteve sua palavra.
Agora prometo a você o mesmo, que não importa que desafios enfrentemos, vamos enfrentá-los juntos. Sofia respondeu, Adrian, quando vim para esta casa procurando apenas um emprego, encontrei muito mais do que esperava. Encontrei um lar, uma família, um amor que não sabia que era possível. Tommy me ensinou que é possível amar sem medo, você me ensinou que é possível recomeçar sem esquecer o passado. Prometo ser sua parceira, a mãe que Tommy escolheu, e a mulher que estará ao seu lado em todas as tempestades e celebrações que a vida trouxer. Tommy, que era o responsável pelas alianças, não conseguiu se conter quando chegou a parte do beijo. Agora vocês podem se beijar. A pequena congregação riu, e quando Adrian beijou sua nova esposa, Tommy aplaudiu entusiasmado, gritando, finalmente. 2 anos depois do casamento, Sofia estava no escritório da escola quando recebeu uma ligação que a deixou em pânico. Senhora Blackwood? Aqui é a secretaria do Colégio São Bento. Tommy não está se sentindo bem e pediu especificamente para ligarem para a senhora. Sofia imediatamente cancelou suas reuniões da tarde e correu para a escola. Encontrou Tommy na enfermaria, pálido e claramente abalado. O que aconteceu, querido? Teve um acidente na rua da escola, Tommy explicou. 2 carros bateram, e tinha ambulância e tudo. E eu comecei a pensar na mamãe Sarah, e fiquei com medo que você ou papai pudessem se machucar também. Sofia abraçou Tommy. Mesmo depois de 4 anos, certas situações ainda despertavam traumas relacionados à morte de Sarah. Ela ligou para Adrian, que também cancelou tudo e foi buscá-los. Em casa, os 3 conversaram sobre medos, sobre como traumas podem ser despertados por situações inesperadas, e sobre a importância de falar sobre esses sentimentos em vez de guardá-los dentro. Tommy, Sofia disse, é normal ter medo depois do que você passou. E está tudo bem conversar conosco sobre isso sempre que acontecer. Mas eu não quero mais ter medo, Tommy disse, frustrado. Já faz 4 anos. O medo não tem prazo de validade, Adrian explicou. Eu também ainda tenho dias em que fico com medo de perder vocês dois. Faz parte do amor quando amamos alguém, naturalmente ficamos com medo de perdê-los. Mas o que fazemos com esse medo? Sofia pensou na pergunta. Lembramos que o medo é apenas um sentimento, não uma premonição. E que cada dia que temos juntos é um presente que devemos aproveitar. Naquela noite, Tommy dormiu na cama de Sofia e Adrian, aninhado entre os dois. Havia algo reconfortante em serem uma família unida enfrentando medos juntos. Era uma quinta-feira comum de março quando tudo mudou. Sofia estava na escola, em uma reunião com pais sobre o programa de intercâmbio cultural que havia desenvolvido, quando seu celular tocou insistentemente. Ela normalmente ignoraria, mas algo a fez olhar. Era Tommy. Sofia, tem um homem estranho no jardim, sussurrou a voz assustada de Tommy através do telefone. Ele tá tentando entrar pela janela da sala. O coração de Sofia quase parou. Tommy, onde você está? No meu quarto, escondido no armário como você me ensinou. Muito bem, querido. Você consegue trancar a porta do seu quarto? Já tranquei. Perfeito. Agora escuta, vou ligar para a polícia e para seu pai. Não saia do armário por nada, está bem? Tá bem. Sofia, estou com medo. Eu sei, amor, mas você está sendo muito corajoso. Vou chegar aí rapidinho. Sofia imediatamente desculpou-se da reunião e ligou para o 192 enquanto corria para o carro. Preciso reportar uma tentativa de invasão em andamento. Há uma criança sozinha na casa. Ela deu o endereço e explicou a situação rapidamente. Depois ligou para Adrian, que estava em uma reunião com investidores estrangeiros no centro da cidade. Adrian, alguém está tentando invadir a casa e Tommy está sozinho lá. Adrian nem esperou ela terminar a frase. Já estou saindo. Polícia? Já chamei. Estou indo para lá agora. Sofia, não entre na casa sozinha. Espere a polícia. Se for necessário proteger Tommy, eu vou entrar. Sofia dirigiu como nunca havia dirigido na vida, furou sinais amarelos e ultrapassou pela direita, tudo com o coração disparado pensando em Tommy escondido e assustado.
Quando chegou à rua da mansão, viu que a polícia já estava lá, mas ainda do lado de fora avaliando a situação. Um policial se aproximou dela. A senhora é Sophia Blackwood, sou mãe da criança que está na casa. Como está a situação? Confirmamos que há um intruso nas dependências. Parece ser apenas um homem, e conseguimos contato com a criança pelo telefone. Ela está segura no quarto, mas não podemos garantir por quanto tempo. Sophia sentiu as pernas fraquejarem. Precisam entrar agora. Senhora, são procedimentos. Precisamos avaliar. Aquela é minha criança lá dentro. Sophia gritou, perdendo o controle. Não me venham com procedimentos. Foi nesse momento que Adrian chegou, freando bruscamente e saltando do carro ainda em movimento. Como está meu filho? Ele perguntou ao policial, com uma calma tensa que Sophia conhecia bem. Era como ele ficava quando estava controlando o pânico absoluto. Sr. Blackwood? Sua esposa já nos atualizou. O menino está seguro no quarto por enquanto, mas precisamos agir logo. Foi então que ouviram um grito vindo de dentro da casa, um grito de criança. Sophia não pensou. Simplesmente correu em direção à casa, ignorando os gritos da polícia para ela parar. Adrian correu atrás dela. A porta da frente estava arrombada. Sophia subiu as escadas correndo, com Adrian logo atrás. Quando chegaram ao corredor do segundo andar, viram um homem sujo e claramente sob efeito de drogas tentando arrombar a porta do quarto de Tommy com uma chave de fenda. Ei! Adrian gritou. O homem, que Sophia reconheceu como Marcos, o ex-jardineiro demitido 6 meses antes por roubar, se virou com os olhos vidrados e uma expressão desesperada. Blackwood! Onde está o cofre? Sei que tem um cofre cheio de dinheiro nesta casa. Marcos, saia da minha casa. Não há cofre nenhum aqui. Mentira! Todo rico tem cofre. Marcos brandiu a chave de fenda em direção a Adrian, mas Sophia agiu por instinto. Anos de aulas de defesa pessoal que havia feito na universidade, mais a adrenalina de proteger Tommy, a fizeram reagir instantaneamente. Ela chutou o pulso de Marcos, fazendo a chave de fenda voar pelo corredor, e o empurrou com toda a força. Marcos, desequilibrado pelas drogas, tropeçou e caiu escada abaixo, batendo a cabeça no corrimão de mármore. Ficou inconsciente no hall de entrada. Tommy abriu a porta do quarto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sophia! Papai! Ele correu para os braços de Sophia, que o abraçou com tanta força que quase o sufocou. Está tudo bem, querido. Está tudo bem agora. A polícia finalmente chegou até eles, encontrando Marcos inconsciente no térreo. Ele foi preso e levado primeiro para o hospital, depois para a delegacia. Nas horas que se seguiram, houve depoimentos, relatórios e muita papelada. Tommy não queria soltar a mão de Sophia nem por um segundo, e ela não fazia questão de se afastar dele. Como você soube reagir assim? Adrian perguntou depois que a polícia foi embora e Tommy finalmente adormeceu entre eles dois na cama do casal. Não sei. Só sabia que precisava protegê-lo. Você salvou nosso filho. Nós salvamos nosso filho. Se você não tivesse chegado quando chegou. Adrian a abraçou forte. Quando recebi sua ligação, pensei que fosse perder vocês dois. E percebi que vocês são tudo que tenho, tudo que importa. Tommy foi muito corajoso. Herdou isso de você. Sophia riu baixinho. Acho que herdou isso de nós dois. No dia seguinte, a história vazou para a imprensa. Esposa de bilionário salva enteado de invasor, estamparam as manchetes. Repórteres tentaram entrevistar Sophia, mas Adrian contratou seguranças e assessoria de imprensa para lidar com a situação. Não queremos exposição, ele disse firmemente. Queremos proteção da nossa privacidade e da segurança do Tommy. Nos dias que se seguiram, Tommy teve alguns pesadelos e momentos de ansiedade, mas se recuperou mais rapidamente do que Sophia esperava. A terapia intensiva ajudou, mas ela suspeitava que a sensação de segurança que ele sentia por ter dois pais que literalmente lutariam por ele foi o fator mais importante.
Uma semana depois do incidente, Tommy fez uma pergunta que pegou Sofia de surpresa. Sofia, você disse uma vez que quando seus pais morreram, você se sentiu sozinha no mundo. Disse sim. E agora? Você ainda se sente sozinha às vezes? Sofia pensou na pergunta. Não, querido. Agora eu sei que faço parte de uma família. Que tenho pessoas que me amam e que eu amo. Que não estou sozinha no mundo. Eu também não estou sozinho, Tommy declarou. Mesmo sem mamãe Sarah, eu tenho você e papai. Exatamente. E sua mamãe Sarah sempre vai fazer parte da nossa família, mesmo não estando fisicamente aqui. Tommy assentiu seriamente. E quando eu crescer e formar minha própria família, vocês vão continuar sendo meus pais. Para sempre, Sofia confirmou. Adrian, que estava ouvindo da porta, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A jornada de 2 anos e meio desde que Sofia chegara à mansão havia transformado não apenas suas vidas, mas suas próprias identidades. Ele não era mais apenas um empresário bem-sucedido consumido pela culpa. Era pai, marido, homem que havia aprendido a equilibrar trabalho e família, que havia descoberto que vulnerabilidade não era fraqueza. Sofia não era mais a jovem desesperada procurando apenas sobreviver. Era educadora respeitada, esposa amada, mãe escolhida por uma criança especial. Havia encontrado não apenas uma família, mas seu propósito no mundo. E Tommy não era mais a criança traumatizada que testava todos os adultos esperando ser abandonado. Era menino feliz, seguro, amado, que sabia que pertencia a uma família que lutaria por ele. 6 meses após o incidente com Marcos, Sophie estava no escritório da escola quando recebeu uma ligação inesperada. Senhora Blackwood? Aqui é Helena Santos, da Secretaria de Educação do Estado. Gostaríamos de convidá-la para coordenar um projeto piloto de escolas para crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto incluiria a abertura de 5 unidades na cidade. Era exatamente o tipo de oportunidade que Sofia sonhara desde a faculdade, trabalhar com crianças em situação similar à que ela havia vivido. Mas significaria muito mais responsabilidade e tempo longe de casa. É uma honra o convite, Sofia respondeu. Posso ter alguns dias para considerar? Claro. É uma decisão importante. Naquela noite, Sofia conversou com Adrien e Tommy sobre a proposta. É incrível. Adrien disse imediatamente. É exatamente o tipo de trabalho que você sempre quis fazer. Mas seria muito mais tempo fora de casa. Viagens, reuniões noturnas, fins de semana. E daí? Tommy perguntou. Você estaria ajudando crianças como você era quando pequena. Isso é importante. Sophie olhou para o menino de 10 anos à sua frente, impressionada mais uma vez com sua maturidade. Você não se importaria se eu viajasse mais? Eu me importaria, mas também ficaria orgulhoso. E papai pode trabalhar menos para ficar mais tempo comigo. Adrian riu. Parece que nosso filho de 10 anos tem mais sabedoria que muitos adultos. Não sou mais criança, Tommy corrigiu. Já tenho 10 anos e meio. 3 dias depois, Sofia aceitou a posição. Com o apoio total da família, ela embarcou no projeto mais ambicioso de sua carreira. O Projeto Esperança, como foi chamado, se tornou um modelo nacional. Sofia viajava pelo país apresentando a metodologia, treinando educadores e ajudando a implementar o programa em outras cidades. Adrien assumiu ainda mais responsabilidades domésticas, descobrindo que adorava ser o pai presente que nunca havia sido antes. Tommy floresceu com a atenção extra do pai, mas também se orgulhava imensamente do trabalho de Sofia. Ele até fez uma apresentação na escola sobre minha mãe, a educadora que está mudando o Brasil. 2 anos depois, em uma noite de dezembro, a família estava no terraço observando as estrelas, uma tradição que mantinham religiosamente todas as semanas, quando Tommy fez um comentário que resumiu perfeitamente sua jornada. Lembram de quando eu disse que as estrelas eram pessoas que amávamos acendendo luzes para mostrar que ainda cuidavam da gente? Claro, Sofia respondeu. Acho que mamãe Sarah nos enviou você, Sofia, para acender nossa luz novamente. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tommy. É verdade.
Antes de você chegar, papai estava triste e eu estava triste, e a casa estava triste. Agora somos felizes de novo. Diferentes de como éramos antes, mas felizes. Adrian abraçou a esposa e o filho, olhando para o céu estrelado. Sua mãe Sarah ficaria muito orgulhosa do homem que você está se tornando, Tommy. E muito feliz em saber que encontramos nossa família. E vocês? Tommy perguntou. São felizes? Sophie olhou para Adrian, depois para o céu, depois para o menino que havia se tornado seu filho de coração. Mais feliz do que imaginava que fosse possível. Mesmo com todos os problemas que enfrentamos? Especialmente por causa dos problemas que enfrentamos, Adrian respondeu. Porque nos ensinaram que somos fortes juntos, que podemos superar qualquer coisa quando nos amamos e nos apoiamos. Tommy ficou pensativo por um momento. Quando eu crescer e alguém me perguntar sobre minha família, vou dizer que tive duas mães, uma que me deu a vida e me amou por 6 anos, e outra que me salvou e me ama todos os dias desde então. E que as duas são importantes na minha história. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Tommy, isso é a coisa mais bonita que alguém já me disse. É verdade. Mamãe Sarah me fez, mas você me salvou. E papai me criou antes e depois. 5 anos depois, em uma manhã de sábado, Sofia estava preparando o café da manhã quando ouviu uma conversa entre Adrian e Tommy na sala. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda sente falta da mamãe Sarah? Sofia parou de mexer as panquecas para ouvir a resposta. Todos os dias Adrian respondeu honestamente. Mas não é uma falta que me deixa triste como antes. É uma falta que me faz lembrar do quanto fui sortudo em ter duas mulheres incríveis para amar na vida. E você acha que mamãe Sarah gostaria da Sofia? Tenho certeza que sim. Sua mãe sempre dizia que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E ela teria escolhido a Sofia para cuidar de nós, assim como nós escolhemos. E eu escolhi também, Tommy acrescentou. Eu que pedi para a Sofia ser minha nova mãe, lembra? Lembro. E foi a melhor decisão que você já tomou. Sofia voltou para a cozinha sorrindo, com o coração cheio de gratidão. Naquela tarde, enquanto Tommy estava na casa de um amigo, Sofia e Adrian fizeram algo que não faziam há muito tempo, visitaram o túmulo de Sarah. Oi, Sarah, Sofia disse baixinho, colocando lírios brancos no túmulo. Espero que não se importe que eu venha aqui às vezes. Queria te contar como Tommy está. Adrian a olhou surpreso. Era a primeira vez que Sofia falava diretamente com Sarah. Ele está se tornando um jovem incrível. Ainda ama astronomia, ainda é curioso sobre tudo, ainda faz perguntas que me fazem pensar. Está no primeiro ano do ensino médio agora e quer estudar astrofísica. Sofia fez uma pausa. E ele fala de você com tanto amor. Nunca deixou que ele esquecesse o quanto você o amava. Adrian segurou a mão de Sofia. Acho que ela aprovaria nossa família. Espero que sim. Porque eu amo vocês dois mais que tudo no mundo. Quando voltaram para casa, encontraram Tommy no jardim com um telescópio novo que havia ganhado de aniversário. Venham ver! Consegui encontrar Saturno! Eles passaram o resto da noite no terraço, olhando as estrelas e conversando sobre o futuro. Tommy estava animado com a possibilidade de fazer intercâmbio científico no último ano do ensino médio. Adrian estava considerando escrever um livro sobre empreendedorismo consciente. Sofia estava desenvolvendo um programa nacional de educação para orfanatos. Sabem, Tommy disse de repente, usando o apelido carinhoso que havia inventado para eles, independentemente do que acontecer no futuro, sempre vou me lembrar destas noites olhando as estrelas juntos. Nós também, Sofia respondeu. E quando eu tiver filhos, vou trazer eles aqui para ver as estrelas e contar a história de como vocês se conheceram. Que história vamos contar? Adrian perguntou, curioso. Tommy sorriu. A história de como uma babá salvou um pai e um filho perdidos, e como eles salvaram ela de volta. E como descobriram que família é quem você escolhe para amar, não apenas quem divide seu sangue. Sofia olhou para Adrian, depois para Tommy, depois para o céu cheio de estrelas acima deles.
Havia começado essa jornada como uma jovem desesperada procurando apenas um emprego. Encontrou uma família, uma carreira dos sonhos, um amor profundo e duradouro, e mais importante, encontrou seu lugar no mundo. É uma boa história, ela disse. É a nossa história, Adrian corrigiu. E ainda está sendo escrita, Tommy acrescentou sabiamente. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, a família Blackwood continuou conversando e rindo até tarde da noite, criando mais uma lembrança preciosa na longa lista de momentos felizes que haviam construído juntos. A história da babá que salvou o herdeiro bilionário havia se tornado muito mais do que isso. Havia se tornado a história de 3 pessoas que encontraram umas às outras quando mais precisavam, que escolheram formar uma família baseada em amor, confiança e apoio mútuo, e que descobriram que às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, disfarçadas de oportunidades de trabalho, responsabilidades inesperadas, e a coragem de amar novamente depois da perda. E todas as noites, quando olhavam para as estrelas, eles lembravam das palavras de Sarah: as estrelas são as pessoas que amamos acendendo luzes para mostrar que ainda cuidam da gente. E agora eles tinham suas próprias estrelas, umas acesas no céu, outras brilhando bem ali no terraço, nos sorrisos e no amor que compartilhavam a cada dia. Anos mais tarde, quando Tommy se formou em astrofísica e ganhou uma bolsa para estudar na NASA, ele dedicou sua dissertação às 2 mães que me ensinaram que o amor é como as estrelas, sempre presente, mesmo quando não conseguimos ver. Sofia continuou revolucionando a educação brasileira, mas nunca perdeu o hábito de chegar em casa a tempo para o jantar em família. Adri aprendeu que o maior sucesso da vida não se mede em lucros, mas em sorrisos compartilhados e abraços dados na hora certa. E se você passar pela mansão Blackwood em uma noite estrelada, ainda pode vê-los no terraço, uma família que descobriu que às vezes a maior salvação não vem de grandes gestos heróicos, mas da coragem de abrir o coração para amar novamente, da paciência para reconstruir confiança quebrada, e da sabedoria para entender que família é muito mais do que laços de sangue. É sobre escolher estar presente. É sobre não desistir quando fica difícil. É sobre transformar uma casa em lar, estranhos em família, e feridas em força. Sofia havia entrado naquela mansão como uma babá desesperada. Mas salvou muito mais que a vida de uma criança, ela salvou uma família inteira, incluindo a si mesma. E essa é a verdadeira história de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, quando menos esperamos, e de formas que jamais poderíamos ter planejado. E essa foi a nossa história de hoje. Agora eu quero saber de você, de onde está nos assistindo. Deixe aí nos comentários a sua cidade ou país, vou adorar saber até onde essa história chegou. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes.